Oi, gente, estou de volta hoje para conversar com vocês sobre o internato de psiquiatria, tá? Eu anotei alguns pontos importantes para ajudar as pessoas que vão para o internato de psiquiatria. Eu recebi muitas mensagens de pessoas de outros períodos querendo saber como é o internato. Então, antes de começar o internato, várias turmas são formadas. Então, a faculdade ela pede para você formar, né, um grupão de 10 ou 15 pessoas e é feito um sorteio para saber em qual internato a pessoa vai começar. Então, por exemplo, no meu sorteio, eu comecei pelo internato de psiquiatria. E quem começa pelo internato de psiquiatria, depois vai para o internato de urgência e emergência. E tem pessoas que vão começar por ginecologia e obstetrícia, depois vão para o internato de atenção básica. Então, assim, durante todo o quinto ano, o internato vai ser isso: psiquiatria, emergência, ginecologia, obstetrícia e atenção básica, tá? No sexto ano, são sorteios de clínicas médicas, de outras especialidades, tá? O que vocês precisam atentar, por exemplo, meu primeiro sorteio foi um internato de psiquiatria. Não pode esquecer de passar na coordenação do curso e pegar o equipamento de proteção individual. Cada, digamos assim, cada rodízio do internato vai ter um kit diferente. Então, por exemplo, o kit do internato você só vai ganhar o gorro e a máscara, tá? No kit de emergência, não, no rodízio de emergência, então o kit é muito maior, o kit vem luvas, o kit vem óculos de proteção, vem álcool em gel, então sempre vai ser diferente, tá? O kit que vocês vão pegar na coordenação. Depois que você faz a divisão, que você sabe que vai, digamos, para um internato de psiquiatria, dentro do internato de psiquiatria, o professor vai fazer um sorteio dos locais, tá? Dos locais do hospital psiquiátrico e dos centros, né, de atenção psicossocial, que são os CAPs, tá? Então você vai poder ir para o CAPS AD, ou CAPS Noraci, ou CAPS em Marechal, Deodoro. Então tem vários locais para fazer o rodízio do internato de psiquiatria. Depois que é feito esse sorteio dos locais, o que é que eu recomendo? Você fazer, imprimir. Primeira coisa que você tem que fazer, já sabe os locais, são 13 locais que vocês vão rodar no internato de psiquiatria. Já sabe os locais? Você vai ter que imprimir logo a ficha de frequência. Então você vai ganhar uma ficha de frequência e todos os dias que você for para o internato, tem lá no seu cronograma os dias que você vai ter que estar presente. Você vai ter que colocar daquela data, o local, a atividade que você fez naquele dia. Ah, você fez anamnese, você fez atendimento, você fez ambulatório. Tem que colocar na atividade. Tem que colocar horário de início, horário do término. E não pode esquecer, gente, de pegar o carimbo do professor, tá certo? Outra coisa muito importante, imprimir a avaliação, que essa avaliação, no último dia do local onde você está fazendo o rodízio, os professores vão preencher essa avaliação e vão devolver para você, tá? Quando terminar o internato, terminou o rodízio de psiquiatria, você vai pegar todas essas folhas da frequência e da avaliação e vai entregar na coordenação de medicina as originais, tá? E vai tirar uma foto tanto da frequência como de todas as fichas de avaliação e vai enviar por WhatsApp para o coordenador do rodízio de psiquiatria, ok? Outra coisa muito importante, no rodízio de psiquiatria, além de você rodar nos locais, você também vai ter aulas online. Pelo menos comigo foi assim, ainda era online as aulas. E durante as aulas você vai ter que apresentar um caso clínico e também vai ter que apresentar sobre algum assunto. Então, nenhuma equipe apresentou um caso clínico mais de uma vez. É um caso clínico só para a equipe toda, tá? A equipe de 5 membros. E o que é que acontece? Por que vocês têm que prestar atenção? Porque no cronograma tinha lá escrito que a minha equipe ia apresentar um caso de transtorno de humor. Se eu não tivesse olhado o cronograma, eu não me iria atentar que durante o atendimento eu tinha que verificar se eu tinha atendido alguém com transtorno de humor para apresentar o caso clínico. Então, quando você pegar o cronograma,
olha logo qual é o tema do seu caso clínico, porque quando você atender alguém que se encaixe com aquele seu caso clínico, você já vai ter que anotar tudo o que você precisa, tá? Para aquele caso. O que é importante vocês anotarem, tá? Anota aí. Então, digamos que vocês sabem que vão apresentar sobre um transtorno do humor. O que é que vocês vão ter no atendimento? Aí você pegou um paciente que tem, por exemplo, transtorno bipolar. Você vai ter que anotar do prontuário, anota no seu caderninho para apresentar no dia, a identificação, né, da paciente, idade, sexo, cor, o estado civil, a procedência, a profissão, a religião. Então, tudo que tem de identificação, tá certo? A queixa principal, a HDA, que tá tudo lá no prontuário. Outra coisa muito importante que vocês vão ter que colocar nos slides. História patológica pregressa daquele paciente, a história psiquiátrica do paciente e a história familiar, tá? Outra coisa que o professor vai cobrar no caso clínico, antecedentes pessoais e sociais da paciente, os hábitos de vida, o exame físico. Dentro do exame físico, vocês vão ter que colocar lá no slide a ectoscopia, os sinais vitais, a, digamos, peso, altura. Vocês vão ter que colocar tudo em relação ao aparelho respiratório, né? Colocar murmúrio vesicular, tudo bonitinho como a gente aprendeu lá na semiologia médica. Também a questão do aparelho cardiovascular e abdominal, tá bom? Então isso do exame físico vai ser pedido. No exame mental é a súmula, tá? A súmula onde tem tudo sobre apresentação, sobre consciência, a súmula psiquiátrica mesmo. Então vocês vão ter que colocar ela inteira. Onde é que vocês vão encontrar essa súmula? Olha, no livro, no portinho. Quem tem guardado, quem pagou psiquiatria no P5 e tem guardado aquela súmula psiquiátrica, é aquela súmula que nós aprendemos, tá? Mas se você perdeu, não conseguiu encontrar com ninguém, aqui no portinho tem o modelo de uma súmula, olha. Inclusive, quando eu paguei o P5, eu usei muito esse modelo aqui do portinho, tá? Ele tem tudo e ele explica, ele é bem curto, gente, só tem aqui, sabe quantas páginas? 4 páginas, então dá pra você ler tranquilo, porque ele vai falando sobre consciência, atenção, psicomotricidade, sensopercepção, insight, rapport, planos para o futuro, toda aquela súmula, tá? Que vai ser cobrada. Quando você termina de colocar nos slides, você tem que colocar a conduta que vocês tiveram com aquele paciente lá no ambulatório. E depois você vai falar sobre esse assunto. Então, se foi transtorno do humor, você vai falar no final dos slides, depois que apresentar o caso clínico, tudo sobre transtorno do humor. Então, já dei a dica para vocês de como fazer esse caso clínico, tá? Outra coisa importante é fazer uma pasta, tá, gente? Eu já falei pra vocês, né? Imprimir as frequências, imprimir a avaliação, tá? Outra coisa importante. Quando vocês estiverem tendo aula com o professor, as aulas os encontros, em todos os encontros de psiquiatria vai ter alguém fazendo, uma turma fazendo caso clínico e outras apresentando algum assunto. Então aquilo vai constar dentro do seu internato. Então você tem que pegar uma folha dessa, de frequência, e colocar a data de todas essas aulas. Por exemplo, todas as minhas aulas foram online, a última foi presencial. Então eu coloquei aqui todas as datas, local. As primeiras eu coloquei online e a última foi presencial. Você vai colocar qual foi a atividade. Teve caso clínico, teve seminário, teve prova. Então você vai colocar tudo bonitinho, com o horário do início e término das aulas, porque isso aqui também vai constar dentro do seu processo avaliativo, tá bom? Outra coisa importante, antes de ir pro internato, gente, não é difícil fazer uma pastinha como essa, tá? Você pega uma pasta, quem guardou as coisas lá do P5, coloca aqui na pasta. Como eu fiz, eu tenho muita coisa guardada. Por exemplo, de condutas com os pacientes. Se você não tem problema. O que é que você faz? Você pega uma pasta dessa, para você guardar essas avaliações. Cada local que você vai rodar vai ter uma avaliação. Então, você vai guardar as avaliações e as frequências.
Porque quando você entregar as originais lá na coordenação de medicina, é importante que as cópias estejam numa pasta como essa para você guardar, tá? Para quando, por exemplo, estiver próximo da sua formatura, se faltar algum documento, você tem guardado. Outra coisa que eu faço nessa pasta, por exemplo, resumos. Eu não sei fazer resumos, tá? Então, todos esses resumos que eu imprimi foram das minhas colegas. Não é difícil vocês arrumarem esses resumos de psiquiatria. Geralmente as meninas gostam muito de fazer resumo, e aí eu imprimi, coloquei na pasta. Eu geralmente gosto, olha, eu imprimi essa página do Portinho e coloquei aqui. Eu gosto muito de guardar também esses encartes que as empresas farmacológicas gostam de entregar tá vendo? Com os assuntos. Vem artigos científicos também, tudo que tem de psiquiatria eu guardo nessa pasta. Por exemplo, quando eu paguei o P5, as condutas que eu tinha com os pacientes, as histórias, eu guardei tudo e aproveitei e coloquei dentro dessa pasta. Então, outra coisa muito importante, gente, imprimir material de psicofarmacologia, vocês vão precisar muito. Vocês não precisam ir expert em farmacologia, mas vocês precisam ter um mínimo só, tá? De saber fazer, diferenciar, saber a classe daquele fármaco e os principais fármacos das principais patologias da psiquiatria. Esse livro aqui, eu achei ele muito bom, esse Clínica Psiquiátrica, ele é bem curtinho. E ele tem, por exemplo, vários tipos de transtornos, por exemplo, transtornos de ansiedade, transtornos do espectro autista, todos os tipos de transtornos, tá certo? Tem também, por exemplo, transtornos relacionados a abuso de substâncias químicas ou de álcool, transtorno relacionado, deixa eu ver aqui, tem um aqui só de maconha, transtornos de ansiedade, transtorno bipolar. Ele é bem curtinho e ele já coloca o assunto e a conduta, bem curtinho mesmo. Esse aqui também ajudou a gente a fazer os slides quando nós fomos apresentar um trabalho sobre o transtorno com o uso de substâncias químicas, né? E aí nós pegamos aqui, olha, esse capítulo, transtornos relacionados ao uso de substâncias, usamos tudo o que tinha aqui com os aspectos epidemiológicos, o quadro clínico e a conduta, tá? Ele é bem curtinho também, ele é muito bom. Vocês vão encontrar esse livro lá na biblioteca do SESMAC, minha biblioteca, a biblioteca online. Tem esse livro lá, muito bom, tá? Esse livro me ajudou muito. Eu fiz a pastinha e esse livro que era bem curtinho, tá? Outra dica que eu vou dar pra vocês eu já falei dos sorteios locais, da pasta, frequência, as aulas de avaliação. Gente, uma coisa muito importante. Quando é feita a divisão dos locais, tem algumas pessoas que ficam, digamos assim, decepcionadas. Ah, mas eu queria ir para outro local, mas eu queria conhecer o hospital psiquiátrico. Preste atenção. Cada local que é escolhido, ele é muito rico em experiências, tá? Mas, por exemplo, se você do seu sorteio não apareceu a experiência de um hospital psiquiátrico, vocês podem estar conseguindo isso por fora, tá? Vocês vão até um hospital psiquiátrico, se apresentem à assistência social, ou se vocês conheceram algum médico psiquiatra que roda em algum hospital psiquiátrico, vocês também podem pedir para acompanhar eles, não tem problema. Vocês podem fazer essa experiência por fora, tá? Então, uma dica que eu dou muito importante em relação ao hospital psiquiátrico é o seguinte, lá dentro, qual é a diferença, Aline? Lá dentro vocês vão ter, por exemplo, oficinas, e vocês vão poder ver as pessoas que estão internadas, elas fazem, digamos assim, materiais com as mãos, trabalhos manuais. Elas fazem pinturas, elas fazem danças, elas participam de grupos focais, elas participam de teatro. A vivência do hospital é que vocês vão também poder ver o surto de perto. Por exemplo, quando eu estava no hospital psiquiátrico, no surto, né, há a contenção do paciente. E a força era tão grande da paciente, tão grande, que ela virou a maca da força que ela tinha. Mesmo contida, ela estava toda contida, houve a contenção, ela conseguiu virar a maca. Então você consegue ver de perto, né, todos esses, digamos assim, o surto de perto, vocês conseguem ver como o paciente se comporta internado, vocês conseguem ver histórias de vida, vocês vão ter contato com as famílias quando elas vão visitar os pacientes internados, vocês vão ter essa vivência com os familiares. Vocês vão ver muito dentro do hospital psiquiátrico os pacientes carregando sacolinhas. Eles gostam muito, muito, eles têm muito apego. Então eu via paciente, por exemplo, que ia para a fila do almoço com uma sacolinha.
Então, é como se o mundo deles estivesse ali dentro, é como se fosse um apego, um aconchego para eles. Então, vocês vão ver sempre alguém com sacolinha. Uma dica que eu dou para vocês é nunca, jamais, os pacientes costumam pedir muito caneta. Eu quero uma caneta, me dá uma caneta. Jamais deem caneta, certo? Porque geralmente eles pegam a tampa da caneta para furar o colega ou então agredir o colega à noite. Isso já aconteceu. Inclusive foi proibido, na época que eu estava rodando no hospital psiquiátrico, dos alunos darem caneta aos pacientes, tá? Outra coisa muito interessante é que jamais, em momento algum, quando o paciente psiquiátrico chegar para você e chamar você por outro nome, você não queira ser gentil e não pegue aquela identidade para você. Por exemplo, uma colega minha, nós chegamos no hospital e a paciente disse assim: Patrícia, tudo bom? Minha amiga, você é a Patrícia, né? E nós já tínhamos aprendido isso nas aulas, que você jamais, você absorve a identidade de ninguém. Você tem que ser firme com o paciente psiquiátrico. Você dizer: não, eu sou a Aline, eu não sou a Patrícia. Eu sou uma estudante, eu estou aqui para conversar com vocês têm que ser firmes em relação a isso. Minha colega quis ser gentil e disse: eu sou a Patrícia. E, na verdade, a Patrícia era inimiga da paciente psiquiátrica. E ela levou um tapa na cara, na hora, tá? Não só levou um tapa, como a paciente partiu para tentar agredi-la, né? Mas claro que aí foi contida, tinham outros funcionários na hora, mas a minha colega chorou muito, muito mesmo. Então, gente, evitem isso, tá? Você é a Aline, eu sou a Aline. Jamais tentem ser gentil com um paciente psiquiátrico absorvendo uma outra identidade. Ele chega pra você, chama você do outro nome, não. Você diz, nunca diga que você é aquela pessoa que ele está chamando, tá? Isso é uma dica muito importante que eu dou. Então, tem um filme e um livro que vocês precisam ler. Tem um livro do Dr. Pat Adams, tá? Daquele livro, O Amor é Contagioso, né? Ele é uma história real, tá? Ele era noivo de uma acadêmica de medicina e ela, na verdade, um paciente psiquiátrico, quando recebeu alta, foi até a casa dele. Ela recebeu esse paciente dentro da casa dela. Isso é história real. Ele matou a noiva do Dr. Pat Adams, tá? Tá lá. Vocês vão ver essa história lá no livro, da história dele. Inclusive, tem no filme Só o Amor, O Amor é Contagioso, sobre essa história, que a noiva dele é assassinada, tá? Então, cuidado para vocês com essa contratransferência, tá? Transferência é aquilo que o paciente passa para você, contratransferência é aquilo que você vai devolver para o paciente. Tenham muito cuidado para vocês terem os limites, tá? Nada de estar encontrando com o paciente psiquiátrico fora ou quebrando esses limites. Por exemplo, tem um filme chamado A Visita, em que um casal de psiquiatras, eles levam um casal do hospital psiquiátrico para passar um final de semana na fazenda deles, tá? Para poder eles desaparecerem. E o que aconteceu? Claro que isso é um filme, mas para vocês verem a questão do limite da contratransferência. O casal, que era casal de pacientes psiquiátricos, eles matam os psiquiatras na própria fazenda deles. É muito interessante esse filme A Visita, tá? E aí o que é que acontece? Eles não veem os netos. Eles tinham brigado com a filha e não conheciam os netos. E os netos iam ficar com os avós no final de semana. Só que como os netos nunca tinham visto os avós, quando eles chegam na fazenda, eles pensam que aqueles pacientes psiquiátricos são os avós dele. E vocês não imaginam o terror que aquelas crianças passam. Então, é um filme, claro, é uma mentira, mas é uma coisa que pode acontecer na vida real, como aconteceu com a noiva do Pat Adams, quando ela não soube delimitar isso, tá? Eu digo isso pra vocês porque isso já aconteceu de, por exemplo, pacientes que passam um dia no hospital psiquiátrico e aí tem um colega minhas, por exemplo, que querem se encontrar com o paciente fora. Tinha uma paciente, por exemplo, que queria comprar esmalte no centro. E aí tinha uma colega minha que queria acompanhar. Então, a gente tenha muito cuidado com isso, tá? Vocês precisam ter controle em relação à conduta. 3 lugares que eu vou falar com vocês, tá? Por exemplo, o Seicentenário, ele vai receber pacientes de primeira vez ou pacientes que já estão em acompanhamento. O que é importante no Seicentenário você saber? Todos os professores que atendem lá, eles sempre cobram sobre a súmula psiquiátrica. É o exame mental, tá? Então, o que era que eu fazia?
Eu gosto muito. Deixa eu ver se eu tenho aqui o livro. Eu gostei muito desse livro que tem lá no na minha biblioteca do SESMAC, que é do Lichanot, é o Manual de Psicopatologia. Eu gosto muito dele porque ele mostra sobre a súmula psiquiátrica bem detalhada, como vocês devem fazer, tá certo? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ah, achei. Pronto. Esse livro aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele na página certa. Ele é bem curtinho, sabe? Ele só tem 200 páginas. Olha aqui. Ele é muito bom, só tem 200 páginas. Ele é muito curtinho de você ler. E, digamos assim, pra mim, foi o melhor lugar que explicou sobre a súmula psiquiátrica. Porque às vezes a gente se confunde muito com essa questão da abulia, da sensopercepção, da psicomotricidade que tem na súmula. É a diferença entre o afeto e o humor, e ele explica direitinho sobre isso. Mas se você disser, não, olha, não quero olhar aquele livro, aqui no Portinho, ele explica em 4 páginas, bem direitinho, toda a súmula, e ele também vem explicando aqui ao lado, no próprio roteiro, tá certo? Outra coisa muito importante que vocês não podem esquecer é levar um roteirozinho. Eu, por exemplo, no 6 centenário, primeira coisa, o QP, que vocês já sabem, aprenderam em semiologia, né, na semiologia, que é a queixa principal, o HDA, as medicações em uso, tá? Em psiquiatria, manhã, tarde e noite, tá? É 0, 0, 0. Então, por exemplo, medicação, digamos assim, o citalopram, tá? Então, 1, 0, 0. Risperidona, 0, 0, 1. Para poder ficar registrado no prontuário a quantidade de medicação e o horário, né? Então, psiquiatria tem essa peculiaridade. O exame mental, os antecedentes patológicos, familiares e os hábitos. Eu tinha no meu caderninho um resuminho da súmula, para não esquecer. E eu dizia assim, então, meu Deus, não posso esquecer de colocar atitudes, se foi colaborativo ou não, se ele estava orientado ou não. Então, eu coloquei um resuminho de toda a súmula. Por exemplo, higiene e vestimentas em boas condições, atitude colaborativa. E se o paciente, ele não tivesse uma atitude não colaborativa, eu mudava na hora. Então, assim, eu abria o meu caderninho, eu via mais ou menos, para não me esquecer, por exemplo, de colocar a sensopercepção. Então, eu tinha essa fila aqui, mas aí, claro, que dependendo daquele paciente, ele estaria ou não incorporado. Por exemplo, a inteligência foi congruente, né, com o grau de escolaridade, e aí, claro que cada paciente vai ter a sua súmula, vai ser tudo diferente. Mas eu sempre tinha um modelozinho, tá? Para levar. Então, é isso aí. No 6 centenário vai ser cobrado muito isso. E psicofarmacologia, tá? Então, se vocês tiverem um resuminho de psicofarmacologia, é muito importante para vocês levarem para centenário, porque o professor vai discutir, na primeira vez, nos casos, a primeira vez, quais seriam, né, a conduta farmacológica para aquele paciente, tá? Não se preocupe que não é uma coisa profunda, não, tá? Os professores são muito incríveis, então eles entendem que a gente não tem esse conhecimento profundo da psicofarmacologia, e aí eles vão destrinchando, eles vão dizendo se realmente essa paciente precisa tomar essa medicação, como é que ela está se comportando. Então, os professores vão estudar cada caso com vocês. Outra coisa muito importante, no CAPS-AD, que é o CAPS de álcool e drogas. Prestem muita atenção, gente. O professor bate muito nessa tecla. Ele quer mesmo que vocês prestem atenção na vida social daquele paciente. O que tornou ele a virar digamos assim, viciado em álcool e drogas. Então, vocês vão perceber que existem muitos casos de abuso sexual na infância, existem casos de abandono. Então, preste atenção nessa questão social, porque é a oportunidade de vocês conhecerem porque é que as pessoas vão parar no vício, tá? Então, o professor bate muito nessa tecla na questão social. No CAPS-AD, o professor gosta que fiquem 3 alunos na mesa. Vai ficar fazendo a ficha, tá? Um aluno vai ficar fazendo a ficha daquele dia, tá? O outro aluno vai ficar fazendo
o receituário, e o outro aluno vai ficar responsável por fazer toda, digamos assim, colocar as informações no prontuário, né? Fazer toda a anamnese. E aí, outra coisa muito importante que tem no CAPS AD. O professor fica olhando e ficam as três atuando e sempre girando. Quando um estiver fazendo anamnese no prontuário, depois o outro vai fazer a prescrição das medicações e o outro vai preencher. É uma ficha que existe lá no serviço em que você tem que preencher o nome, a idade. O professor vai mostrar na hora, tá? Então, na verdade, é um protocolo do setor, mas é importante que fiquem 3 alunos ao redor da mesa, tá? Outra coisa muito importante que acontece lá são os atestados. Então, qual é o modelo de atestado, tá? Declaro para os devidos fins que, aí você coloca o nome do paciente, está acompanhado neste ambulatório desde, sob CID, desde, aí você coloca a data, sob CID, tal, tal e tal. Apresenta sintomas psicopatológicos, tal, tal e tal, medicações em uso, tal. Então, esse é o atestado praxe que o professor vai pedir para vocês fazerem. Outra coisa que eu levava no meu caderninho, gente, é a relação dos exames, tá? Você tem que levar isso para poder pedir. Não pode esquecer de pedir vitamina D, T4 livre, TSH, TGO, TGP, glicemia, triglicerídeo, creatinina, uréia, hemograma, magnésio, sódio e potássio, que está muito relacionado, tá? Com humor e atividade cerebral. Colesterol. Então, assim, são exames de rotina, principalmente o gama GT, que o professor cobra muito. Não esquece do gama GT que ele vai perguntar, tá? Então, assim, os exames de rotina. O que é que tá muito relacionado com o humor também? Zinco, vitamina D, vitamina E, tá? Não pode esquecer disso. Outra coisa que os professores gostam é de que você saiba, pelo menos, que existe, por exemplo, risperidona de 1, 2 e 3 miligramas. Então é bom você ter um resuminho de psicofarmacologia. Por exemplo, fluoxetina você sabe que sempre vai ser de manhã, tá? Risperidona sempre à noite, o diazepam sempre à noite. Então, que você decore os principais, esses mais comuns, os que são de manhã e os que são à noite, para evitar você estar perguntando, professor, é de manhã ou é à noite? É de quantas miligramas? Entendeu? Então, eu tinha já no meu caderno as principais medicações com as miligramas que existem, tá? As apresentações daquela medicação e qual era o horário habitual daquela medicação, tá? Então, é bom você extrair isso da psicofarmacologia. Outra coisa no meu caderno que também é muito importante é vocês anotarem de cada paciente. Por exemplo, fulana de tal apresentou isso e isso de sintomas. Qual foi a nossa conduta? Porque uma hora você vai precisar disso no futuro, né? Por que foi que você passou carbonato de lítio para essa paciente? Por que foi que você passou, por exemplo, carbamazepina para essa paciente? Qual foram as situações que os pacientes chegaram? Então é muito bom para no futuro você ter esse registro, tá? Para você como médico poder também lembrar o que era que você fazia quando você estava no internato. Bom, vamos para o CAPS Noraci, tá? Vocês não vão ter, quem tem carro não vai ter dificuldade de estacionar, porque tem muita vaga no C-Centenário. Quem tem no CAPS AD, vocês vão estacionar nas ruas próximas ao CAPS AD. No CAPS Noraci também não vão ter problema de estacionamento, estaciona fora. Mas o CAPS Noraci, que fica no Jacintinho, lá eles dão almoço, tá certo? Então, assim que vocês chegarem, vocês procuram o rapaz da portaria e avisam quantos alunos vão passar o dia lá, porque eles providenciam. É uma licitação que existe na prefeitura e vem uma quentinha para cada funcionário e para cada também interno que fica o dia todo. Então não esquece, é o único local que vai dar a refeição para vocês, tá? Qual é a diferença do CAPS Noraci de todos os outros? No CAPS AD lá, eles têm uma internação, tá? Eles têm maca, eles têm sala de leitura, eles têm refeitório, o paciente dorme lá, tá certo? Então, eles têm realmente um ambulatório para internação de pacientes, digamos assim, que fazem abuso de álcool e drogas. No Noraci, não existe esse ambulatório do paciente dormir lá, tá? Mas o paciente passa o dia inteiro lá fazendo atividades como grupo focal, música, pintura, curso de fotografia. Outra coisa que tem muito bacana no Noraci é o matriciamento. O que é isso?
é quando o CAPS seria acionado por um PSF, e aí ele vai com a equipe do PSF até a casa do paciente. E é muito interessante porque você vai ter oportunidade de ver como é que o paciente se comporta dentro de casa, como é a família. Então, vocês vão poder sentir o ambiente familiar do paciente psiquiátrico, tá? Então, geralmente são pessoas que nunca tiveram atendimento psiquiátrico, são acionados, o PSF aciona o CAPS, e aí o CAPS vai até a casa para poder, digamos assim, dar o primeiro atendimento àquele paciente e depois ele ir ficar frequentando o CAPS no Horaci. Outra coisa muito importante, os professores, nunca atrase. Se você atrasar uma vez, isso já vai constar menos um ponto digamos assim, na avaliação, tá certo? A assiduidade também não pode faltar. Se faltar, vai ter que repor, tá? Qualquer um desses. Já falei para vocês dos casos clínicos. O internato de psiquiatria é composto por 3 provas, tá certo? Tem as 3 provas, tem as avaliações dos professores, que também valem nota, eles vão dar uma nota no final. Então, o coordenador vai juntar a nota das avaliações, a nota das 3 provas, a nota do seu caso clínico, a nota do assunto que você vai apresentar outro dia, porque cada equipe presa tem um caso clínico e apresenta um assunto em outro dia, tá? E também a questão de uma atividade extra que ele pede. Por exemplo, na minha equipe ele pediu para nós fazermos uma pesquisa sobre a questão do puerpério, tá? E a saúde mental. Então, cada equipe ele vai pedir um assunto diferente, ou vai pedir um portfólio. Então, essa atividade extra vai ficar a critério do coordenador quando ele fizer o sorteio das equipes, tá? Façam um caderno para vocês com os resuminhos, é muito importante. Vão anotando tudo. Por exemplo, no Noraci, o professor não gosta, todas as medicações são feitas para 90 dias. Então, evitem estar perguntando, professor, para quanto tempo? Noraci é sempre 90 dias. Quando vocês chegarem lá, anotem logo no caderninho, porque toda vez que vocês fizerem atendimento com o paciente, vocês vão ter que colocar o código do médico numa folha que eles têm lá, que eles mandam para o sistema, né, para o SUS. Então, vocês cheguem, já anotem o número. Por exemplo, a doutor Luciano, o CNS dele é tal, o CNS da doutora Graça é tal. Então, eu sempre eu tenho aqui no caderninho, olha, anotado o CNS dos dois e o modelo de anamnese que eles gostam, que a gente coloca, tá? Então, por exemplo, o doutor Luciano gosta muito que você escreva assim, feito receita de medicação para 90 dias, porém, paciente não visto, quando o paciente deixa o prontuário lá, pedindo só a receita médica. Então, vocês vão evoluir colocando as medicações dele para 90 dias. Então, existem coisas que são muito intrínsecas do serviço. Então, para evitar do professor estar repetindo, vocês já anotam logo. O código do professor é esse. Quando você pega no prontuário, já coloca o código dele, anota do jeito que ele gosta para escrever no prontuário, para evitar estar perguntando. E evita também estar perguntando para quanto tempo. É 90 dias todo mundo. Então, você já anota no seu caderninho, porque quando você chega no segundo dia do internato, você já agiliza fazendo as prescrições, tá? Medicamentosas. Gente, eu quero finalizar com a frase do Goethe. Nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. Eu tô dando essa parte inicial sobre internato de psiquiatria, mas pelo amor de Deus, os internatos não são iguais. Você já pensou se os internatos do mundo todo, do Brasil todo, da faculdade, fosse igual o tempo todo? Não é. Pode ser, os professores foram muito maravilhosos com a minha equipe. E pode ser que eles estejam mais estressados quando vocês estejam, pode ser que eles estejam menos estressados, pode ser que tudo que eu esteja dizendo aqui com vocês seja tudo diferente. Então, assim, não se estressem, aproveitem. Se for tudo diferente, aproveitem do mesmo jeito. E lembrem disso, que os caminhos não são iguais, tá certo? Nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. Beijos!